automatizada. Como que o professor vê essa relação do uso da IA com a proteção de dados? Total, mas eu vejo, Letícia, total, porque assim, a inteligência artificial é como se fosse um motorzão que funciona à base de um combustível chamado dados. É Sim. basicamente isso. Então, assim, por isso que se tornou de fato o novo petróleo, né? Porque Uhum. eu só consigo deixar uma inteligência artificial funcional, né, útil, desde que ela tenha sido tratado por um volume muito gigantesco desses dados. Sim, Uhum. E, evidentemente, nesses dados eles acabam também trazendo dados pessoais e sim, muitas vezes dados pessois sensíveis. sim. Então, todos os princípios que se aplicam à proteção de titular na LGPD automaticamente são transportados para a IA. Aí o pessoal fala, o Brasil não regulamentou a IA. Mas nós temos um arcabouço normativo que protege, as Sim, pessoas não estão desamparadas. A gente tem as regras do Código de Defesa do Consumidor, do Marco Civil da Internet, das regras de responsabilidade civil do Código Civil e da LGPD. Então, sim. com base somente na LGPD, como muito bem lembrado pela Letícia, eu consigo, por exemplo, inquirir essas questões relativas ao uso de IA pelo judiciário. E aqui, Douglas, você comentou sobre a questão da proteção de dados em si. A minha leitura é a seguinte, né? O brasileiro, por questões culturais, a gente não está julgando nem nada, nós não tivemos, assim, um treinamento ao longo do tempo sobre a importância de se proteger os dados pessoais, né? Então, culturalmente, a gente até, os gringos até se assustam, o quanto o brasileiro Se ele expõe, né? franquia, se expõe. Então, alguns exemplos. Se eu for aqui em Curitiba, num shopping, para comprar um sapato à vista, em dinheiro, é possível que me peçam o meu e-mail, que me peçam o meu Data de celular, Com que aniversário. certeza. são dados que não são nem um pouco necessários e importantes, mas se for para ganhar desconto, capaz de eu dar também, eu não Lógico. ligo. Sim, A outra coisa é que a gente usa o número de identidade aqui no Brasil agora, oficialmente, como sendo o CPF, que é o número fiscal. É o Isso. número que, se eu colocar assim, Letícia de Camargo, Curitiba, talvez eu consiga o número do CPF dela. com É. certeza. E isso, em nenhum lugar do mundo, o número, documento de identidade, ele é intercambiável. Sim, Então, aquela história, qualquer lugar que você vá, nos Estados Unidos, para você entrar num edifício, o pessoal não vai pedir seu documento. Isso é uma coisa Uhum. brasileira, sim, é uma sim. coisa assim de brasileiro. Então, o que isso significa? Significa que a gente está aprendendo, né? O cidadão está aprendendo a importância de se prevenir. E não é à toa que a gente tem, assim, esse bando de golpe do Pix, o golpe da novinha. Na minha comissão, todo mês a gente descobre os golpes novos que o pessoal fica, Uhum. né? Impressionante, é Eu fiz 3 impressionante. podcasts já sobre golpes, um com o delegado de estelionatos e 2 com os representantes do Procon, e é absurdo. O golpe da novinha acho que é o mais absurdo. Porque pega uma população vulnerável, que são os homens 60 a mais, Isso. que estão no Facebook. Eu É, brinco com meus alunos, se você usa muito o Facebook é porque você é velho. é, Entendeu? é Então, é o verdade. pessoal que fica se expondo. E aí você vê a questão da Alemanha. A Alemanha tem uma questão cultural que é o fato do governo nazista ter se apropriado dos dados Exato. do Estado para perseguir minorias. Sim. Sim, Então, a história assim, quando os nazistas ocuparam os Países Baixos para dar a volta, né, e invadir a França, eles chegaram em Amsterdã, o governo dos Países Baixos tinham feito ali um programa de proteção aos idosos, porque eles tinham tido grande imigração, né, nas Uhum. décadas anteriores, então tinha uma população envelhecida, principalmente nas cidades grandes dos Países Baixos, que não tinham filhos lá. Os filhos tinham, por exemplo, em São Paulo tem a Olambra, né, que é uma Isso. sim, cidade colonizada. Então, olha só a situação, tem muitos velhinhos que faleciam em Amsterdã e que ninguém sabia a religião. Então, a Aham. prefeitura criou um programa para poder fazer o funeral de acordo com a religião. Quando os nazistas, né, chegaram, né, Klaus Barbie, né, o açougueiro de Lyon, Aham. chegou ali em Lyon, em Amsterdã, você tinha uma lista de todos os judeus. Essa é a história de Anne Frank. Sim, sim. Então, isso causou um problema de tal magnitude na Europa Ocidental, né, que depois, quando teve a Guerra Fria, na parte da Alemanha Oriental, a Stasi, a polícia de repressão da Alemanha Oriental, eles obrigavam todas as pessoas a manter em casa um caderno em que a lei obrigava você a registrar tudo o que acontecia na rotina da sua casa e na rua, no vizinho. Então, se alguém fosse visitar seu vizinho, você tinha que anotar o carro, a hora que Ah, chegou. Eu brinco que era uma fofoca institucionalizada. Você sim. ficava na janela porque o Estado mandou você fazer isso. Então, você imagina, o alemão tem horror
Eu lembro que quando eu fui fazer uma disciplina na Alemanha, eu fui estudar em Freiburg, eu lembro que na casa do lado que eu fiquei, o pessoal se trocava de manhã com a cortina levantada para o sol entrar, né? Eu falei, se é na minha cidade, no interior de São Paulo, tinha banco na frente, o pessoal não olha. E é por isso que o pessoal faz muito topless na Europa. O pessoal não olha, eles preservam a privacidade. Eles preservam. Aqui eles tiram foto, o pessoal posta. É verdade. Sim. Até o carro do Google teve uma grande dificuldade na Alemanha de fazer, né? Exatamente. O Google Car, assim, o Google ele permite que qualquer pessoa que não queira ter a fachada da casa exposta peça para borrar. Então, na Alemanha, 98% das casas são borradas. Bem aqui, facinho, né? Você vai vir aqui, eu não conheço aqui o endereço do estúdio, você olha no Google, você vê a fachada. Isso. No Brasil, o pessoal tem costume de, quando o carro do Google está passando por alguma Fazer cidade, Google Lelê, inclusive. no X, eles ficam avisando no X, o carro do Google tá na rua, o pessoal vai na rua fazer pose. Sabe, Olha a diferença, né?